carbono tem número apenas número 6. Então ele será 1s2, 2s2 e 2p. O 2p, no qual cabem 6, para totalizar 6 do total, o 2p terá apenas 2. Muito falaremos sobre o carbono futuramente ainda. O nitrogênio número 7, 1s2, 2s2, 2p, para totalizar 7, faltam quantos? 3. Caberiam 6, eu só tenho 3. O oxigênio 8, 1s2, 2s2, 2p, caberiam 6, mas eu só tenho 4. Para totalizar 8, 4. Na sequência, os últimos dois. Então teremos 1s2, 2s2, 2p, para totalizar 9, 5. Neônio, 1s2, 2s2, 2p, para totalizar 10. 2, 4, 6. Bem, mas a pergunta não foi bem essa. A pergunta está sendo: determine a distribuição eletrônica, beleza, e o número de elétrons da sua última camada. Quantos elétrons terá na última camada o elemento químico sódio? O elemento químico sódio terá na sua última camada um elétron, que é esse elétron aqui. O elemento cálcio. O elemento cálcio, primeira camada, segunda camada, terceira camada, tem quantos elétrons na sua última camada? 2. O alumínio, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quantos tem na sua última camada? 3. O que estamos vendo aí? Estamos vendo que esses 3 elementos iniciais têm uma quantidade na última camada, uma quantidade que é, respectivamente, 1, 2 e 3, que é esse total. São elementos que vão ter tendência de doar elétron, porque tem menos de 4 na última camada. Esses elétrons estão na terceira camada e estão frouxos, a tendência é sair. Já o elemento carbono, bem esquisito. O que tem o elemento químico carbono? O elemento químico carbono tem na sua primeira camada 2 e na sua segunda camada 4. 4 de um total de 8 é justamente a metade. Então, observando só a pergunta, a distribuição eletrônica está aí. Respondendo só a pergunta, a quantidade de elétrons da sua última camada são 4. Bem, agora, qual será a tendência do carbono? O carbono é especial, não vamos entrar em detalhes agora. Mas, aqueles que têm na sua última camada uma quantidade de elétrons 5, 6 e 7, vejamos que quem tem 5 na última camada, a tendência dele não é doar os 5, será completar com mais 3. Então eu vou responder a pergunta: quantos elétrons ele tem na sua última camada? 5. Se perguntasse qual é a tendência desse elemento, seria receber mais 3 elétrons. O oxigênio que tem na sua última camada, 6 elétrons. Se perguntasse qual é a tendência desse rapaz, a tendência desse rapaz é completar com mais 2. E o flúor, que tem 7 na sua última camada, a sua tendência é receber mais 1. Agora, esse cara é super especial. Estará na tabela periódica numa situação privilegiada. Por quê? Porque na sua última camada ele tem 8. Esse 8 lhes dará estabilidade. Nem tem poucos para dar, nem tem bastante para completar. Ele é estável. Será chamado de gás nobre. Respondendo à pergunta,
Quantos elétrons ele tem na sua última camada? Ele tem 8 na sua última camada. Bom, agora vamos fazer um pouco sem escrever. O elemento químico sódio, se fosse átomo, ele seria 11 elétrons. Exatamente igual ao primeiro. O átomo tem carga 0. Ele teria a estrutura que está na primeira resposta. Agora, se ele estiver na forma de positivo, ele é chamado cátion. Cátion, então ele terá doado um elétron. Observa, ele é um S2, 2S2, 2P6. Esse elétron é o mais afastado, foi doado. Então, esta distribuição eletrônica é exatamente a distribuição eletrônica do cátion sódio. O 11º foi doado, foi o mais afastado. Então, conjugando as duas tabelas, o 1 acompanha com o 5. O magnésio tem 12. Não é nem positivo cátion, nem negativo ânion. Ele é 12. Então, para ser 12, esse aqui não poderá ser, porque tem 2, 4, 10, 11. 2, 4, 10, 12, é isso aqui. O elemento químico, eu falei potássio? Desculpa. O elemento químico magnésio. Se o elemento químico magnésio tem 12, a distribuição que lhe interessa é justamente essa. Ele tem 12 elétrons. Não doou elétron para ficar cátion, nem recebeu para ficar ânion. Ele tem 2, 4, 10, 12. Então, o número 2 vai conjugar na segunda tabela com o número 7. Muito bem, mais um. O 4. Vamos deixar o 3 para depois. O 4 é o cloro. Ele tem número 17. Ele nem perdeu elétron para ficar cátion, nem recebeu para ficar ânion. Então, você vai contar até 17. Se tiver alguma dificuldade, usa a tabela de novo. São 17. Então, vamos lá. 2, 4, 10, 12, 16, 17. O elemento químico. Acontece que o elemento cloro, tendo 17, 2, 4, 10, 12, 18. Passou um, querido. Ô, babaca. Passou um. 2, 4, 10, 12. Para 17, faltam 5. Então, na sua última distribuição eletrônica, agora corretamente, ele é o cloro 17. Não estou olhando para esse, é para esse. O cloro 17, ele é 3P5. Onde que eu encontro 3P5? Encontro aqui. Conferindo de novo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, o elemento cloro vai com o número 9. O 3 com o 4 com o 9. 4 com o 9. Bem, então vamos ver novamente o que se chama cátion. Cátion é o resultado do átomo que perdeu os elétrons mais afastados. Ânion é o resultado do átomo que recebeu o elétron aonde pôde colocar, no subnível incompleto. Bem, se você pensasse em enxofre sem o 2 negativo, ele teria 16 elétrons. Os 16 elétrons seria exatamente esse. Desculpa, estou apagando o 2, ele tem 16. 2, 4, 10, 12, 16. Essa seria a distribuição eletrônica do enxofre 0. Mas como nós estamos perdendo a distribuição eletrônica do enxofre ânion, 2 elétrons a mais, aonde? Aonde pôde colocar? Aonde que pode colocar? Onde está incompleto. Então, ele será 3P6. Se ele é 3P6, então ele será 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6.
O elemento químico sulfeto, ele tem a mesma distribuição eletrônica que o elemento cloro. A distribuição do sulfeto, ele terá 18 elétrons. 16 mais 2. 2, 4, 10, 12, 18. Então, o número 3 vai com o número 10. Tá bom? Beleza? Tá seguro? Espero que sim. Note ao seu dispor.